A Expert Trader XP conecta o que o mercado tem de mais técnico com o que sustenta a tomada de decisão. A capacidade de agir quando o ambiente parece um caos. E poucas pessoas entendem isso na prática, como o nosso próximo convidado. E para conduzir esse momento, eu quero chamar aqui no palco o CMO da XP Inc. Ele já provou que o marketing no setor financeiro pode ser disruptivo e audacioso. Liderando um time de quase 400 profissionais, ele tem uma filosofia clara: separar o urgente do importante, para focar no que realmente transforma o negócio. Com vocês, Lisandro Lopes. Estamos aguardando o Lisandro, mas eu queria falar uma parada para vocês. Venham assistir essa palestra, porque essa palestra é fundamental para quem fica esperando o momento certo de entrar na operação. E aí, Lisandro? Márcio, Tudo bem? tudo bem você? Seja bem-vindo, cara. Obrigado. No mercado financeiro e no oceano, no mar, existe uma verdade que não muda. Quando a pressão sobe, você não precisa só de força, precisa de controle. Ele, que é Big Rider, é uma das maiores referências mundiais em ondas gigantescas. Esse cara construiu a carreira encarando cenários onde o erro não é detalhe, é consequência das bravas. E é exatamente por isso que a história dele conversa tanto com quem vive o mercado financeiro. Com vocês, vem pra cá, Carlos Burle, o homem que espera a onda perfeita. Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, hein? Por favor. Galera, por favor. Você senta onde? Ali? Escolhe, você tem alguma preferência, Carlos? Tá on? Não, eu tô tranquilo. Bom, bora. Olá, tudo bem? Boa tarde. Fala, gente. Boa tarde, tudo bom? Galera não tá muito animada não, hein? A gente vai animar aqui. O mercado é assim meio calmo sempre? Ou é antes da onda chegar que vocês ficam assim na apneia? Todo mundo na adrenalina? A gente vai animar aqui, agora a gente vai animar o pessoal, Carlos. Pô, gente, primeiro, né, eu acho que o Carlos dispensa a apresentação, mas eu farei mesmo assim, Carlos, tá? Pô, Carlos, carreira assim, pô, completamente fora da curva, né? Bicampeão mundial de ondas gigantes, precursor do Tawin, né? Colocou o Brasil, né, no mapa mundial de ondas gigantes e inspirou e liderou uma geração de brasileiros aí a seguirem o mesmo caminho. Então, Carlos, um grande prazer ter você aqui. Como o Márcio falou, acho que quando a gente pensa muito em risco, renda variável, tem muitas variáveis, tem muita análise, eu acho que pô, o que você faz tem muita relação. Então, acho que vai ser muito legal esse papo aqui. Eu acho que o pessoal vai aprender muito contigo, eu vou aprender muito, muito contigo. Então, é um prazer te ter aqui. Prazer é meu, é sempre uma troca de experiências. A gente que tem essa cabeça de aprendiz, né? Qualquer evento como esse, com pessoas interessantes, é sempre uma oportunidade de absorver mais conhecimento e, na hora que a gente precisar, a gente tomar as decisões certas, né? Perfeito, perfeito. E, Carlos, vou começar light, tá? Vamos começar tranquilo. Como é que você começou a se envolver ou, de fato, entender que ondas gigantes era o seu negócio, né? Não sei se é o quão óbvio é isso, né? Porque acho que pegar uma onda talvez é mais óbvio. Mas quando é que você fala, putz, é isso aqui que eu quero fazer, são essas ondas que eu quero encarar aqui. Pô, são ondas de 20, 30 metros. Interessante, tá? Eu vou ser breve para vocês entenderem. Aqui no Brasil não tem ondas muito grandes, eu venho do Nordeste, as ondas são menores ainda. E eu senti desde o começo que toda vez que eu encarava uma onda maior, aquilo me empoderava e eu conseguia ter mais voz. E uma outra coisa acontecia que era muito importante. O meu mercado, que era mais disputado com as ondas pequenas, com as ondas maiores ele ficava mais fácil, porque tinha menos competidores. Mas eu precisava me capacitar, precisava preparar para poder chegar lá. Mas, aos poucos, eu gostava, eu sempre gostei de adrenalina, sempre gostei de autoconhecimento, né? Muito preparo.
mas eu senti também que era uma oportunidade para mim realizar como profissional e também uma oportunidade de negócio, porque menos disputa e eu conseguia desempenhar melhor, se eu estivesse bem preparado. Então, foi uma combinação de fatores que me trouxe a ser uma referência mundial no surf de onda gigante. Pô, legal. E agora, Carlos investidor. Como é que é o perfil? Parecido com o Carlos aí, atleta, profissional, um cara mais calmo? Ou é Suel para cima e para baixo aí? Eu acho que vale a pena falar para vocês que a minha relação com o mercado ela já vem de 15 anos. Eu sempre investi muito na minha carreira. O surf de ondas grandes não é um esporte muito rico, então você tem que surfar uma onda grande, ganhar um campeonato, bater um recorde e reinvestir. Mas você tem, sim, uma boa remuneração. E um grande amigo meu, que também opera com a gente aqui na XP, ele falava para mim assim, olha, Bully, você tem salário de executivo e você não junta dinheiro. Hoje eu estou com 58 anos, isso há 15 anos atrás eu estava ali com 40 e pouco. Ele olhou para mim e falou assim, se você quiser eu te ajudo. E eu tenho certeza que você vai aprender, porque a mesma coisa que você faz, fazendo as previsões, que além do gráfico, vendo o mapa, para estar no lugar certo, na hora certa para surfar uma onda gigante, é o que eu faço aqui. Então eu vou te ensinar, você parece que é um cara determinado, você parece que é um cara disciplinado, que mantém a calma, é isso que você precisa ter. No começo você vai parecer uma pessoa despreparada, não vai conseguir muitos resultados, mas se você tiver resiliência, tiver calma, você vai chegar lá. E é impressionante, Leandro, porque assim, tudo que ele me falou, é lógico que eu tive que ter disciplina, né? Que ele falou, ó, você vai achar que você está rico, aí você vai querer comprar a casa da vida, o carro da vida, a viagem da vida, e você não vai conseguir juntar o teu dinheiro. Então, eu com sabedoria, eu escutei meu mestre. E hoje eu entendo um pouco de mercado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque se a minha vida hoje está boa e tem equilíbrio, tem muito a ver com essa independência financeira. Com certeza. Que essa consciência me trouxe. Eu priorizo duas coisas na vida, a independência emocional e a independência financeira. Acho que o ser humano tendo essas duas coisas, ele consegue administrar muito bem a vida. Pô, legal. Conta uma história que você me contou das 3 carteiras que você tem. Achei curioso. Isso é legal também. A gente, lá em casa, a gente divide em 3 perfis de carteira. Eu, a minha esposa e o nosso filho de 16 anos. É de todo mundo, tá? Não tem divisão. Isso é legal também, porque é o patrimônio da gente. Da família, né? Tá? A gente investe... Mas um fica olhando para a carteirinha do outro. É lógico, a gente combinou assim, poxa, a gente fica olhando, a gente compartilha, no final a gente faz as contas e vê quanto é que a família tem. A carteira da minha esposa é a que a gente chama de yoga. Ela não quer se estressar muito. Então, ela está sempre naquele padrãozinho ali, ganhando 1% ao mês. A minha carteira já é mais agressiva. E ela fica de olho na minha carteira. Recentemente, depois de alguns anos, ela falou assim, eu estou cansada de ganhar só 1% ao mês. Estou vendo você aí com 20%, 30%. Eu falei, em 23 eu ganhei 30%, mas o ano passado eu tomei porrada, ganhei só 5%. Mas você faz a média, eu estou bem, né? Esse ano eu estou dando outra porrada. Então, a gente foi conversar com o nosso assessor, ela falou, não, eu quero mais. E a carteira dela realmente está performando mais, está nos 15%. Agora, nosso filho, 16 anos, né, a gente pode ser mais agressivo, ele deu uma porrada esse ano de 40%. Então, assim, tem uma quantia menor na carteira dele, que a gente sabe que aquilo ali vai ficar para a universidade dele. Ele decide onde vai alocar o dinheiro, obviamente? Não, ele não tem essa experiência. Eu levo ele para o escritório do nosso assessor, mostro lá os painéis, a gente explica tudo, mas ele gosta de gastar, ele é gastador. Né? Então, assim, cara, estou querendo estimular ele a aprender. Ele diz que vai fazer finanças, eu acho muito legal. Acho que isso trabalha com a gente aqui. Pois é. Mas ele precisa de um pouco mais de maturidade. Mas a boa coisa é que ele gosta de gastar em coisas boas. Então, se ele gosta de gastar em coisas boas, ele vai ter que se preparar para isso, né? Perfeito, perfeito. Carlos, agora entrando aqui numa parte um pouco mais específica aqui do nosso papo, acho que tem um tema que é risco, análise de risco.
né? Eu acho que isso tem uma grande relação, né, com o seu esporte, pô, os riscos que você toma, enfim, não precisamos nem escrever, né? E por outro lado, com o trader também, né, com o pessoal que opera, como é que faz análise, né? Como é que você trabalha essa questão de risco, né? Porque no fim do dia você acaba entrando em ondas, vamos chamar de mercados, que às vezes as pessoas não entram. Como é que se gerencia e enxerga essa questão de risco no seu negócio, na sua profissão? Super interessante isso também. No fim do dia, eu sou um cara que estou sempre descascando pepino, tá? Porque geralmente chega um convite ou uma leitura de mapa de última hora e eu preciso me deslocar, fazer uma viagem, fazer um projeto para correr um campeonato, um evento. Tem muita coisa em cima da hora? A maioria das vezes, essas ondas não avisam, né? Entendi. Então você viaja de última hora. Então você tem que estar pronto ali 365 dias no ano para poder aproveitar essas oportunidades. E independente de datas, né? Datas importantes, Natal, Ano Novo, alguma celebração familiar. Então eu tenho que estar constantemente preparado, fisicamente, psicologicamente. Quanto maior o tempo que eu passar me preparando e mais constância eu tiver, mais eu vou conseguir repetir essas situações. E eu estou sempre lidando com muito risco. Então, eu não posso negligenciar a minha saúde física e mental em nenhum momento. Senão, eu vou ter menos oportunidades. Então, o gerenciamento de risco, para mim, ele se tornou uma constante na minha vida. Agora, onde é que está o lado positivo nisso? E eu acho isso muito legal, porque dá para a gente fazer um paralelo com vocês. Quando você começa a entender que controlar as emoções é super importante para tomar decisões coerentes com o teu objetivo, o resultado é muito mais positivo quando essa oportunidade aparece. Porque você não perde a cabeça e, sendo coerente com os teus objetivos, tomando as decisões certas, o resultado aparece. E você começa a se tornar uma referência, você começa a sentir mais confiança, você começa a ter um resultado que seja realmente coerente com o teu objetivo. Então, você olha, às vezes, um campeonato mundial, uma quebra de recorde, e você acha que foi sorte que o cara estava no lugar certo na hora certa. Não é. Né? Existe uma preparação enorme. A todo momento, eu estou tendo que me preparar. A gente estava conversando sobre isso. Você fica nervoso, vai falar aqui no palco? Eu falei, lógico que eu fico nervoso. É importante ficar nervoso, porque se eu não ficar nervoso, eu estou negligenciando o risco. Eu não vou me preparar. Então, ficar nervoso é importante. Se emocionar, todo mundo pode se emocionar. O que a gente não pode é perder o raciocínio. Perfeito. A gente tem que racionalizar. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de lidar com um risco muito grande, eu abraço, eu acolho aquele risco, acolho aquela emoção para aprender e evoluir para que, numa próxima oportunidade, eu esteja preparado também. Pô, legal. Acho que esse ponto que você tocou foi bem legal, né, Carlos G? O risco, ele traz respeito, né? Então, traz uma preocupação e que te torna melhor para encarar aquilo, né? Acho que você negligencia, talvez você está muito mais suscetível a erros, né? Tem mar, onda, que você não entra, você chega e fala assim, pô, você pegou uma viagem, você falou, pô, tem uma puta expectativa, e você olha e você fala assim, não vou entrar? Aconteceu comigo recentemente, final do ano passado, eu fui fazer um summit, um treinamento com a equipe da Red Bull Internacional na Irlanda, e durante o camping da gente de 10 dias aconteceu uma ondulação muito grande, a gente teve que fazer uma viagem noturna e eu não consegui dormir direito, não estava me sentindo bem. Chegou na praia, eu olhei as condições assim, eu falei, não vou entrar, isso aqui não está para mim, o risco é muito grande. E eram condições suas, né? Não, talvez do ambiente também, mas você também não estava legal, não tinha dormido bem, não estava descansado. Não, o ambiente já era de risco enorme, né? Eu não estava me sentindo bem, o custo-benefício para mim ali não era interessante. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Um exemplo vivo que aconteceu agora, meses atrás. E você sempre fica pensando depois, poxa, eu poderia ter entrado e ter pego a onda da minha vida, né? Ou não, poderia ter tomado a queda da vida também, eu poderia não estar aqui com vocês. Mas é muito sábio você entender que nem todos os mares são os melhores para você, né? Então, na minha vida, eu tive que passar por esse processo muitas vezes. E falar não é difícil, mas a natureza, e principalmente o oceano, quando está na fúria dele,
mandando essas ondas gigantes, ele está sempre te testando, ele está sempre te provocando. E, na realidade, não existe essa... As pessoas acham, pô, você surfista de ondas grandes é louco. Não existe. A gente não é louco, a gente se prepara 95% do tempo, 5% é coragem ali de botar para baixo mesmo, é loucura, mas 95% do tempo a gente está treinando. E se você for louco mesmo, você não sobrevive, essas ondas matam, né? Então você tem que realmente ter uma preparação e ter essa clareza de tomar as decisões sábias desses momentos difíceis. Sob pressão, sob adrenalina, né? Perfeito, perfeito. E falando nesse ponto, né, a gente trouxe aqui, né, Carlos, um vídeo que eu queria passar, né, o da Maia. Né, acho que foi um vídeo, foi bem forte, né, que correu o mundo aqui, e a gente falar um pouco em cima desse vídeo, tá bom? Pessoal, pode passar o vídeo? Obrigado, pessoal. Impressionante, né? Adrenalina, né? Vocês ficarem em apneia aí, sentiram o coração bater mais forte. Nossa. Ô, Carlos, esse é o tipo de risco, né, que vocês enfrentam, né? E às vezes isso aqui acontece. Como é que se prepara para isso? Cabeça, corpo, mente, execução ali. Como é que é isso na hora, no momento ali? Segue protocolo, não segue? Como é que funciona? Sandro, a gente, durante a preparação da gente, é muito comum a gente fazer reciclagem semestrais, anuais, desses procedimentos e protocolos de resgate. Perfeito. A gente sabe que é um esporte de risco. A gente entra no mar quando as autoridades estão fechando os portos, tirando os civis das praias, mandando mensagens de alerta. Mas existe uma oportunidade muito grande aqui da gente treinar, da gente superar os nossos limites, individualmente, como time, testar os nossos equipamentos, as nossas emoções, os nossos aprendizados, bater recordes. E muitas vezes a gente está operando, isso aqui é um dia intenso,
no meu escritório, tá, gente? Então, a gente está operando, geralmente, com esse nível de emoção, quando o mar está grande. E a gente não pode se dar o luxo de se envolver emocionalmente. Então, a gente aprendeu até com os Mariners, com os SEALs americanos, né? Uma frase que eu repito muito para o meu time. Não posso me envolver emocionalmente, tenho que seguir o protocolo, se lembrar do meu treinamento e entregar a missão. Depois a gente avalia. Tá? E eu acho que o super importante aqui é a gente chamar a atenção ao fato de que eu tive que abandonar o jet ski, pois seria muito difícil para mim puxar o corpo da Maia para cima do jet ski naquele momento. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem pularia do jet ski aqui da plateia num mar daquele tamanho para salvar a vida de alguém? Você precisa estar muito consciente do que você está fazendo, gerenciar bem os riscos. Eu sabia que naquele momento era o mais importante a ser feito, porque a Maia já estava sem respirar, de cabeça para baixo. E existe o efeito sequela, né? Se você passa muito tempo com menos oxigênio no cérebro, você pode deixar algum damage, né? Algum problema pós-trauma, né? E a gente consegue fazer isso tudo porque o time tem uma preparação individual. Como time também, a gente já sabia o que a gente estava fazendo. A gente já tinha viajado o mundo todo mundo sabia surfar, resgatar. A gente montou esse projeto junto com a Red Bull, falou, a gente precisa chegar antes, precisamos de equipamentos. A Red Bull montou lá, até hoje, se vocês quiserem ir em Nazaré, vocês vão lá no galpão da gente, vocês vão ver que a estrutura lá é maravilhosa. Era para ser para um ano e ficou eterna, foi tanto sucesso o projeto. E a gente teve tempo de reconhecer a área também, então não é loucura. Tá? A única coisa que a gente fez esse dia, e é importante vocês entenderem, eu vou contextualizar para vocês, ninguém tinha surfado um mar desse tamanho ainda em Nazaré, então nós fomos os primeiros a surfar um mar gigante em Nazaré. Isso era no começo. Então, vocês perceberam que não desceu nenhum jet ski para me ajudar. Eu fui o único jet ski que desci nesse dia. Foi um resgate complicado, mas a gente tinha um time na praia, quadriciclo, trator, ambulância, paramédicos. O meu chefe de equipe estava lá. Tínhamos no Cliff também uma equipe que fica chamando as ondas e tendo a leitura na visão toda. Então, a gente tinha uma equipe preparada. O risco enorme, mas uma equipe preparada com várias pessoas preparadas também. Por isso, foi um projeto que foi muito sucesso. Esse foi um projeto que viralizou no mundo, muito pelos ingredientes. Né? Um resgate difícil, uma enorme, e depois eu volto. Você quer falar, Carlos, depois você voltou, 1h30, depois você voltou a surfar nesse mar, né? Então, é isso que eu acho legal, que eu vejo essa conexão com vocês aqui. Muitas vezes, a gente sofre um trauma, né? E eu acho que, cara, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de cair, ninguém gosta de tomar uma porrada. E a gente termina mudando de atitude. A minha atitude sempre foi aprendizado. O que é que eu aprendi com esse trauma? Como é que eu posso evoluir? E eu preciso superar esse trauma. Tá? Então, eu fiquei com a equipe ali na praia depois e falei, eu quero voltar. O pessoal, tem certeza? Eu falei, eu quero voltar. Eu tenho 2 meninos dentro d'água que precisam de mim e eu quero voltar. Você queria ou você precisava voltar assim? Eu queria e eu precisava voltar. Então, eu sabia que se eu não voltasse ali, eu ia ficar com aquele trauma. Mas já estava bem, já estava com os paramédicos, com o meu chefe de equipe, já tinha ido para o hospital. Eu não podia fazer mais nada ali. Eu volto, auxilio minha equipe, boto o Pedro Scooby na maior onda da vida dele até então, e eu peço uma onda. E surfei a maior onda daquele dia, e foi um momento assim realmente muito especial na minha vida por vários fatores. O mais importante de todos, que a equipe está bem, né? E a Maia está bem, todos ficaram bem. E tem muito a ver com o mercado também, porque se vocês se emocionarem muito e tomarem decisões inconsequentes, né, a queda vai ser grande, o trauma vai ser grande e fica difícil de você superar esse trauma. Mas, para mim, sempre foi prioridade trabalhar esse lado psicológico. Perfeito. E, como eu te falei, eu não posso me dar o privilégio de chegar numa hora dessa e paniquei. Você imagina se
acontece algo desse jeito que aconteceu aí, eu falo, agora eu não consigo mais raciocinar, aí não dá, entendeu? Aí vai todo mundo por água abaixo, o projeto todo. É isso. Sabe que essa é a sua história, né? Que você, poucas horas depois, voltou a enfrentar o mesmo desafio para curar um trauma, né? Eu tenho uma história parecida, até comentei contigo no backstage, que o meu sócio estava naquele avião que pousou no Hudson River, né? O antigo sócio que eu tinha. E basicamente, né, foi o único avião na história que pousou na água e as pessoas morreram. E quando ele pousou, esperou o resgate. Quando resgataram ele, foi para a costa ali. Ele pegou um táxi, voltou para JFK, para o aeroporto, e pegou o mesmo avião, com a mesma rota que o avião tinha caído. E ele falou que se ele não entrasse no avião naquele mesmo dia para fazer aquela rota, possivelmente ele nunca mais ia voar na vida dele. Então, um pouco disso, que às vezes a forma que você tem, às vezes mais rápido, mais lento, mas é encarar um pouco, senão você não cura o trauma, né? Pelo menos para algumas pessoas isso funciona, né, Carlos? Eu acho que vale a gente fazer uma pergunta aqui muito honesta, tá? Quem é o nosso maior competidor, quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, né? Então, assim, na realidade, a gente está competindo sempre com a gente mesmo. Então, lidar com essas emoções, com aquela voz na cabeça, é muito importante que seja de uma forma coerente. Você saber estimular o resultado propositivo de qualquer engajamento que você tenha na vida, qualquer tipo de relação que você tenha na vida, pode ser uma relação pessoal, profissional, você tem que ter o poder de usar a tua mente para que o resultado seja positivo. E no meu caso, mais ainda, e foi com esse tipo de mentalidade que eu consegui prolongar a minha carreira, senão eu não estaria hoje aqui com vocês. Perfeito. E, Carlos, uma pergunta nesse ponto. Sempre que você entra numa onda, você tem um plano de saída, um plano de escape, se as coisas têm de controle, ou desceu, agora vai até o final, até o final? Não, a gente sempre tem um plano para sair do mar. É muito importante porque esses mares enormes, às vezes, fica até fácil de você sair, quer dizer, de você entrar, né? Porque a onda é muito grande, tem muita correnteza, muita força, e ela te puxa para dentro d'água. Por isso que tem aquelas bandeiras, quando vocês vão no mar, né, no litoral, tem as bandeiras dos salva-vidas sinalizando, ó, corrente que está puxando você para dentro, né, de retorno. No Rio de Janeiro tem muito isso. Quando a gente entra no mar, a primeira pergunta que a gente faz é como que eu vou sair do mar? Tá? Porque você tem que ter um plano para você voltar para casa. Quando a gente vai surfar uma desse, a gente quer voltar para casa, a gente tem família, a gente tem filhos, né? Tem alguém com a mão levantada ali, ó. Entendido. Que legal, hein? Tá parecido comigo, né? Porque eu sou surfista e gosto também do mercado financeiro. Olha, eu vou falar muito da minha vida, tá? Você pode aprender a operar, mas você tem que ter um mestre, tá? Acho que vale a pena você ler bons livros, vale a pena você receber boas informações, vale a pena você respeitar e ouvir as pessoas mais experientes. E se você quiser se arriscar, se arrisque um pouco, tá? Não muito, porque all-in é uma coisa muito complicada e você pode abalar as suas emoções. Mas continue, porque é muito interessante, é muito empoderador, né? Quando você entende do mercado, aquilo é muito empoderador. De nada. Ô, Carlos, você falou agora um tema que eu achei legal, né? De ter um mestre, né? Mas para muitas pessoas você é o mestre. Como é que você passa esse tipo de ensinamento de performar sob pressão, equilíbrio emocional, controle, avaliar riscos, né? Qual que é o treinamento? Como é que funciona essa dinâmica contínua de ensinar? Olha, é interessante a gente entender que todo processo, ele não começa maduro, tá? Então, no começo, você não vai ter aquela experiência toda. E é normal, e eu acho que você tem que entender isso e também se perdoar por falhas, por erros, e saber que nesse processo, os erros são importantes para o aprendizado. O importante é que você dê continuidade
Perfeito. e que você realmente aprenda para você não repetir os mesmos erros. E é com essa cabeça que eu também treino a minha equipe. Então, toda vez que eu estou treinando um novo talento, eu procuro levar a forma como eu faço essa leitura. Não só a leitura do mar, mas a leitura da vida pessoal. Como que você toma conta do teu ecossistema, para que você possa ter uma saúde que seja coerente com o teu objetivo de surfar ondas grandes. Porque se você quiser ser um surfista de ondas grandes, assim, também como se você quisesse ser um trader, você vai ter que performar bem durante muito tempo. Não é uma coisa pontual. Não é surfei uma onda grande e minha carreira está feita. Né? Você precisa performar bem durante muitos anos. No meu caso, eu já estou com 58 anos. Se eu não tivesse tomado conta da minha saúde física, emocional, de várias formas, né? Mapeando a minha mente, me alimentando bem, dormindo bem, se eu não tivesse rotina, disciplina de treinamento, se eu não soubesse montar uma equipe, então tudo isso eu levo para esse ambiente, né, de mentoria, trago ferramentas também, mas eu sei que cada indivíduo opera de um jeito diferente. Então, como mentor, você não pode exigir que o teu pupilo tenha as reações iguais a você. Você dá todas as ferramentas e o mais importante que eu posso fazer pela essa nova geração é o exemplo. Acho que o exemplo fala mais do que qualquer palavra, né? Tem mais força. E eu sou pai, eu vejo isso dentro de casa e eu faço isso também com os meus filhos. Né? Eu falo, mas na realidade eles veem o exemplo de uma pessoa determinada, disciplinada, que acorda cedo, que tem uma rotina saudável e que me trouxe até aqui. Então, com a nova geração também é bem assim, eu ofereço aquele cardápio, aquela mesa cheia, olha, eu uso essas ferramentas aqui, isso me ajudou a ter uma mente equilibrada, um corpo preparado, mas cada um vai se servir do jeito, né, que eles quiserem. Perfeito. E hoje imagino que você tenha muita tecnologia, muito avanço que você consegue usar de N formas, assim como no mercado financeiro também tem, né? AI e tudo mais para a gente. Imagino que vocês também devem ter muitas evoluções que permitem estar melhor preparado, melhor instruído, melhor, né, ferramentado. E, Carlos, queria aproveitar esse gancho para passar um outro vídeo. E esse talvez se toque, eu sei quanto toca, isso aqui vai tocar também bastante, que é um vídeo de um acidente seu. Tá? Esse recente agora, Esse né? aqui é recente agora. Vamos ver? Dezembro, né? Dezembro. É o Carlos Bulli, velho. É o Bulli, irmão. É o Bulli, caralho, velho. Caralho, irmão. É o Bulli, cara. É o Bulli, velho. Mandam, X1. Não venha, 50 metros. Vai levantar agora. Continua. A norte. O cara, literalmente, eu acho que o cara tá apagado, tá? O cara ganhou muita onda na cabeça, velho. Muita onda na cabeça. Bizarro esse momento aqui em Nazaré. Bizarro tá narrando isso ao vivo, velho. Olha isso. Olha isso. Bizarro, tá? Não sei quem é que tá ali. Não sei, mas o cara tá passando por um momento bem difícil aqui em Nazaré. Vamos rezar para que tudo termine bem, velho. Literalmente bizarro. Tá com o Lucas Chumbo. É bizarro esse momento aí, ó. Bizarro. O cara tá mal, velho. Ou não, né? O cara tá ruim, velho.
Caralho, irmão. É o Carlos Burle, velho. É o Carlos Burle, velho. É o Burle, irmão. É o Burle, caralho, velho. Caralho, irmão. É o Burle, cara. É o Burle, velho. Que merda, cara. Obrigado. Emocionante, né? Muito, muito. Como é que é ver isso aqui agora sentado? Tudo que você viveu lá? Como é que você encara isso? Como é que você toca isso para frente e continua pegando onda atrás de onda? Eu vejo isso como uma oportunidade. Acho que é, primeiro, a gratidão de ter um time preparado. Se não fosse pelo meu time, eu não estava aqui hoje. Eu treinei essa equipe, né? Então, a equipe que eu treinei me resgatou, salvou minha vida. Mas eu não pude deixar na mão deles também, né? Então, eu fiz a minha parte. Eu me preparei também. Eu fiz por onde merecer estar ali. E eu sei, por experiência, que essas ondas são muito fortes, são muito desafiadoras. E não tem como eu entrar numa condição dessa sem estar preparado. E o que ficou para mim foi o aprendizado que eu tenho que respeitar mais ainda. Eu estava me sentindo super seguro, porque estava bem fisicamente, mentalmente, com os melhores do mundo, com a melhor tecnologia. E aquilo me empoderou muito, aquilo me deixou confortável. Eu levei uma GoPro na mão. Essa GoPro terminou tirando o meu reflexo. Eu fiquei com os reflexos mais lentos, eu demorei para acionar o colete que infla, que me leva para a superfície. Demorei, ou não tive reflexo suficiente para ser resgatado rapidamente, então tomei várias ondas na cabeça. E fui colocado numa situação extrema, onde eu tive várias derrotas, né? Primeiro, eu perdi energia, depois eu perdi o reflexo, depois eu fui perdendo a visão, depois eu perdi a noção de espaço, porque eu já estava sem energia, eu estava sendo jogado para um lado e para o outro, mas eu não perdi a cabeça. Eu acho que essa lição também para mim foi muito importante. Teve uma hora que só o computador funcionava, eu sabia que tinha que me manter vivo, e eu sabia que meu time ia chegar em mim. Então, depois, analisando a situação com o meu time, eu falei, olha só, não vou levar mais uma GoPro, eu errei, pedi desculpa a eles, e acredito que a gente possa melhorar os nossos equipamentos. Então, com essa mentalidade, todo mundo saiu forte dessa experiência. No mesmo mês, eu viajei para o Havaí, passei 2 meses treinando e pegando ondas grandes no Havaí, porque é isso que eu gosto de fazer na minha vida, eu amo fazer. Então, quando você tem uma mente preparada para sentir as maiores emoções da vida, mas também pagar o preço por isso, tem uma frase em inglês, né? If you want to feel the most extreme feelings in your life, you have to be willing to pay the ultimate price, né? Forte. Forte, hein? If you want to feel the ultimate feelings in your life, you have to pay the ultimate price, né? Willing to pay the ultimate price. Se você quiser se sentir numa situação extrema, você tem que estar disposto a pagar um preço extremo. E realmente tem muito aprendizado em tudo isso. E eu acho que a gente gerencia, tenho certeza, a gente gerencia bem, tá? São 30 anos, 40 anos surfando ondas grandes, gigantes na minha vida, e a gente tem pouquíssimas perdas na nossa comunidade. Então, a porcentagem de acerto é muito grande e os projetos que a gente consegue cumprir com sucesso também são sensacionais. Hoje o surf brasileiro é uma referência no mundo, em todas as categorias. Eu estou tendo a oportunidade de estar falando aqui para pessoas que para mim são uma referência. E eu sei que se eu não tivesse assumido essa responsabilidade, eu não estaria aqui com vocês. Então a vida é sobre isso. É sobre assumir essa responsabilidade, ser protagonista, saber que vai ter dificuldades, que você vai cair, mas que você
Se você treinar, se você for resiliente, se você estiver preparado, você vai ter outras oportunidades na tua vida. Então, cara, assim... E a maior coragem não é de surfar uma onda grande, tá? Às vezes você, na coragem ali, na emoção, você vai e pega uma onda grande. Mas a maior coragem é assumir essa responsabilidade. É de ser o responsável pela tua vida, ser o protagonista da tua vida, não botar a culpa em ninguém, no mercado, no governo, e saber que o mar está aí para todo mundo, do mesmo jeito. Né? O mar está aí para todo mundo do mesmo jeito. Quem vai performar bem é porque se preparou, é porque assumiu a responsabilidade e porque teve essa coragem. E não é a coragem de ser o melhor trader e arriscar na maior operação da vida e ser reconhecido por isso, não. É a coragem de ser responsável pelas tuas escolhas e saber que você vai estar exatamente daqui a 5, 10 anos, 20 anos, no lugar que você quis, porque essas tuas escolhas te levaram lá. Legal, legal. Sabe que isso conversa muito com os nossos valores, do que a gente acredita, né? Você ser responsável, né? Depende de você. É o que você falou, a gente fala que o mercado está aí para todo mundo, né? Das mesmas condições. É o que cada um faz dele, né? A partir dele. Ô Carlos, longevidade. Você está 3, 4 décadas surfando em alta performance. Qual que é o segredo? Como é que se mantém tanto tempo, né? No topo, em alta performance, né? Nessa ultramaratona, como você falou para mim. Qual que é o segredo? Olha, se eu falar paixão, né, parece clichê, né? Amor, paixão, clichê. Eu acredito em tudo isso, mas eu acredito que a vida não é do jeito que a gente quer, tá? Então, assim, eu tive um momento na minha vida que foi muito importante para mim, foi quando eu perdi tudo. Perdi tudo, fui morar numa comunidade, vivia numa situação bem ruim, bem precária. Aquilo emocionalmente foi péssimo também. Mas eu tive resiliência, me mantive perto desses elementos que eu gosto, perto do esporte, e consegui fazer um caminho de volta. Eu já tinha uma certa maturidade, já estava ali com os 25, 26 anos. Com 30 anos eu fui campeão mundial pela primeira vez, uma idade já avançada, né? Geralmente os campeões mundiais são mais jovens. E naquele momento eu falei para mim, agora eu vou realmente valorizar o que a vida me dá. E não é só uma questão de valorizar as oportunidades profissionais, é também ser grato pela oportunidade de todo dia poder acumular mais conhecimento, entender mais sobre você, sobre as suas relações, sobre o meio, ser curioso. E toda vez que a vida me provocava, eu tenho a oportunidade de trabalhar com um time excepcional, que é o time da Red Bull, há 25 anos. A Red Bull não é uma empresa que deixa você na zona de conforto, é uma empresa excelente, mas ela está sempre te tirando da zona de conforto. Então a Red Bull me provocou muito, muito, a vida toda. Ela trouxe o projeto Under My Wings, onde eu já era um surfista referência, e me colocou para treinar a nova geração. Aí veio a Maia Gabeira, veio o Pedro Scooby, depois o Lucas Chumbo. Depois ela falou assim, pô, vamos fazer palestras. A gente entrou nessa barca juntos, começamos a dar palestras em escolas, universidades, depois as palestras se tornaram profissionais. Mais recentemente ela falou assim, poxa, você não quer ir para Londres fazer uma classe de podcast? Eu falei, poxa, eu não quero fazer podcast. Mas por que você não quer fazer podcast? Não, não quero fazer podcast porque você fica preso dentro do estúdio, eu não gosto de ficar preso dentro do estúdio. Aí eles falaram assim, faz o podcast do jeito que você quiser, cara. Como é que você quer fazer o teu podcast? Eu falei, cara, eu quero fazer meu podcast na estrada. E hoje eu estou com um podcast super legal com o pessoal do Neofeed, eu não sei se vocês conhecem, sim, que fala sobre as coisas que para mim são super importantes, eu estou super realizado, chama-se Bravamente. Fala sobre empoderamento do ser humano, sobre liderança, sobre qualidade de vida, sobre performance, sobre longevidade. Então, a gente chega nesse tema de longevidade justamente com essa maturidade, entendendo que a vida não é o que você quer e que ela toda hora vai estar te provocando. E se você aceitar essas provocações, cair para dentro dessas experiências, eu fico emocionado, você vai evoluir e você vai conseguir chegar onde você quer. Tá? É assim que você consegue uma carreira longa e longeva. Né? Agora,
Não vai ser fácil. Nunca é fácil. Não vai ser fácil, né? Mas esse é o processo, não tem outro processo, a não ser esse. É um processo. Sim, tem que seguir o processo, né, Carlos? É Não, sobre o e processo. é legal que você aprende a amar no caminho. No caminho você vai e você aprende a amar. Com certeza. Eu tenho uma teoria que eu acho que tudo que você faz bem, você começa a se desenvolver, se desafiar e sentir que você está em outro patamar, você passa a amar. Tá? Então, eu acredito bastante nisso também, nesse processo, independente da carreira e da trajetória. Carlos, algum grande desafio que você não cumpriu, que tá com alguma ambição? Assim que você fala, pô, quero fazer isso aqui. Cara, eu acho, para mim, a maior missão agora é entender que quando você ganha voz, se torna uma referência, você tem uma responsabilidade muito grande, porque o teu poder aumenta. E como eu sou uma pessoa muito ligada no estilo de vida do surfista, eu acho que o estilo de vida do surfista, ele é maior do que a performance. E a gente traz muito esse ambiente de saúde, qualidade de vida. Perfeito. Né? Eu acabei de ler o livro do Benchimol, né? Na Raça, e tive a oportunidade de gravar também um podcast com ele. E eu senti uma empatia muito grande nele, porque eu falei, cara, esse cara, meu irmão, tá liderando uma equipe enorme, numa pressão gigante, mas ele não abre mão do ecossistema dele. Ele não abre mão de dormir cedo, sempre que ele pode, de fazer aquela rotina matinal de esportes sempre que ele pode. E essa consistência trouxe ele até aqui. E eu acredito que a gente pode unir esses dois mundos. A gente pode ter líderes performando super bem, pessoas saudáveis, inseridas numa sociedade mais saudável, mais feliz, mais bem resolvida. E com essa voz eu quero promover isso através dessa ferramenta, aproveitando, né, essa onda dos clubes de piscinas de ondas artificiais, do surf nas Olimpíadas. A gente está ganhando mais voz, isso está sendo muito positivo. Eu sinto que isso é parte da minha missão agora. Pô, legal, legal. Carlos, para a gente fechar aqui o nosso papo, tem uma porra de gente aqui que te admira, se inspira muitas pessoas, um cara com trajetória, assim, inigualável. Que recomendação você pode dar para essa molecada aqui que está assistindo a gente, assim? Uma mensagem final sua, assim. Eu vi que você é um cara que fala muito de motivação, resiliência, a vida como ela é, tem que encarar isso de frente. Que mensagem você pode deixar final aí para a turma? Eu acho que eu vou repetir o que eu falei aqui durante o nosso papo. Aproveite as oportunidades. O livro mais importante da minha vida chama-se O Poder do Agora. Não existe nenhum outro momento mais importante do que o momento que você está vivo, presente. Ele nunca vai se repetir. A gente está gravando esse papo aqui, mas esse momento nunca vai se repetir. Você pode ver ele depois na internet, você vai acessar vários conteúdos incríveis, mas o que vai acontecer amanhã tem tudo a ver com o que você escolhe hoje. E, às vezes, a gente take it for granted, né? A gente negligencia esse poder da nossa decisão. E não é uma decisão, às vezes a gente valoriza muito, vou tomar uma decisão super importante na minha vida, mas são pequenas decisões que fazem a tua base, a tua fortaleza. E essas pequenas decisões são tomadas diariamente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei o número exato de pessoas que estão ouvindo a gente aqui ao vivo, mas cada um de vocês entendeu essa conversa de uma forma diferente, porque vocês são livres para ter uma percepção da maneira que vocês quiserem da vida e dos estímulos que chegam até vocês. Então, não saboteiem a mente de vocês, muito pelo contrário, potencializem, sejam sempre propositivos com essa mensagem que está chegando até vocês. Toda hora a vida está estimulando a gente. E ela estimula a gente a sair da zona do conforto, tá? Então aproveitem, porque se a vida está querendo tirar você da tua zona de conforto, é porque ela acha que você é capaz. A vida não manda nada para você que você não seja capaz de resolver. Então, cara, eu estou na frente de um time vencedor aqui. Só depende de cada um de nós. Legal. Carlos, obrigado aí pelo papo, pela inspiração aí. Obrigado a vocês.